Olá, meninas e meninos, cá estou eu. Hoje a minha aula é sobre os povos celtas, sua mitologia e seus símbolos, e um pouco da sua história. Os povos celtas, durante a Idade do Ferro, habitavam uma parte da Europa, ou grande parte da Europa. Vocês lembram das 4 idades da pré-história? Começou com a do ouro, todos eram felizes. Depois veio a da prata, que já não eram tão felizes assim, porque já conheceram o frio, o calor. Depois veio a do bronze, quando começaram a ver as armas. E por fim a do ferro, caracterizada pela utilização do ferro como a principal metal, onde foram produzidos ferramentas, armas mais resistentes e objetos variados, tá? Essa era, as pessoas não eram tão felizes, porque começaram as guerras, né? Usando armas de ferro. Isso é um resuminho, né, das 4 eras. Então, está dito, né, que os celtas habitavam parte da Europa durante a Idade do Ferro. Essas idades existiram na pré-história, antes da história, antes do homem começar a escrever. Os celtas teriam começado a habitar parte da Europa nesse período, grande parte da Europa nesse período. Eles eram politeístas, com uma vasta gama de deuses, deusas, heróis, cujas histórias eram transmitidas oralmente por bardos e druidas. Bardos, quem eram os bardos? Eram poetas, músicos e contadores de histórias. Eles foram os responsáveis por preservar e transmitir a história, a mitologia e os valores através de suas canções, poemas e narrativas. E os druidas, quem eram eles? Eram líderes religiosos, membros da classe sacerdotal, que atuavam como juízes, conselheiros e tinham funções importantes tanto nos julgamentos, como nos aconselhamentos, como nos rituais religiosos. Os druidas eram considerados detentores de grande sabedoria, considerados até os intermediários entre os deuses e os humanos. Após a conquista romana e a disseminação do cristianismo, os druidas foram gradualmente desaparecendo. Tá? Agora eu vou falar sobre as crenças e a mitologia dos celtas. Como as demais mitologias, os celtas também apresentavam uma sociedade de deuses, deusas, heróis, etc. Danu seria a deusa mãe, Masha, da fertilidade, Elen, guardiã das florestas, Uk, o deus artesão e guerreiro também, Dagda, o deus da força, etc, etc. As semelhanças com outras mitologias são claras. E até na mitologia celta, embora não haja uma medusa grega, há uma celta de nome Balor, que assim como a grega, seu olhar matava. Vocês veem, né, os pontos comuns. Além da rica mitologia que possuía os celtas, também acreditavam na reencarnação humana. E os túmulos dos celtas encontrados também continham diversos objetos de uso pessoal daqueles que tinham falecido, incluindo símbolos religiosos. Outra crença celta era a da transmigração das almas humanas para os corpos de animais, tá? Mas agora eu vou falar de uma história que vocês conhecem bem e que tem raiz na mitologia celta. É a história do rei Arthur, os Cavaleiros da Távola Redonda. Lembram? Sua origem é enigmática. Ninguém sabe se existiu mesmo. E tem raízes na mitologia celta. A primeira menção escrita do rei Arthur é encontrada num poema do século IX. Eu falei menção escrita, porque pela oralidade ele já era bem conhecido, né, o Arthur. Nesse poema, ele é descrito como um guerreiro poderoso, líder de um exército que lutava contra os anglo-saxões.
Embora sua obra seja considerada ficção, o Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, ela contribuiu significativamente para a lenda se tornar muito popular na Idade Média. Eu falei século IX, que apareceu a parte escrita, né? Muitos acadêmicos argumentavam que Arthur era um herói folclórico inventado. Também diziam que ele podia ser uma deidade céltica, um deus da mitologia deles. Mas quem seria esse Arthur? E esses cavaleiros e essa tábua redonda, tá? Bom, os cavaleiros seriam homens pertencentes à mais alta ordem da cavalaria. Vocês sabem, né, que na Idade Média existia a ordem da cavalaria, que eram os nobres, né, que tinham cavalos, armas, eles é que defendiam os feudos, defendiam os reis, etc. Então, esses cavaleiros e o Arthur pertenceriam à mais alta ordem da cavalaria, na corte do rei Arthur, tá? E a tábua, o que é a tábua? A tábua é uma mesa. A tábua redonda se refere a uma mesa circular onde os principais cavaleiros do rei Arthur da Inglaterra, tá, se reuniam para tomar decisões importantes. Mas por que redonda? Essas reuniões ao redor dessa mesa, apesar de nunca terem sua existência confirmada, nunca ninguém viu, nunca ninguém tirou foto, nunca ninguém pintou, se transformaram em um símbolo de igualdade por não ter hierarquia em relação aos assentos. Segundo a lenda, também havia um assento perigoso. Quer dizer, eles ficavam, só voltando, eles ficavam sentados na mesa redonda sem hierarquia, tá? E o Arthur estava no meio deles. Mas, segundo uma lenda, havia um assento que era chamado o assento perigoso. Segundo uma obra fictícia, considerada fictícia, de Howard Pyle. Era um assento que ficava à frente daquele destinado ao rei Arthur. Mas nele só poderia sentar o mais nobre, o mais forte, o mais hábil cavaleiro de todos os tempos. Então tinha que ser nobre, forte, hábil, todos os predicados positivos. Por quê? Se um cavaleiro que ali se sentasse nesse chamado lugar perigoso, né? Assento perigoso, se sentasse e não tivesse tais predicados, após 3 dias ele morreria. Como aconteceu com muitos cavaleiros que experimentaram sentar nesse assento. Ainda segundo essa lenda, quem se sentou sem nada acontecer de mal foi o 50º e último integrante da lenda da Távola Redonda. Vocês viram, primeiro oralmente nessa história, depois houve escritores da Idade Média, depois houve outros escritores falando da Távola Redonda. Então essa história rendeu muitos e muitos anos, tá? Agora, só para terminar, eu vou falar o seguinte, que há dúvidas, né? Os vikings eram povos celtas? Os vikings? Não. Os vikings, está provado, que eram povos germânicos de origem da Escandinávia, enquanto os celtas eram da Europa Central. Apesar de terem, né, coisas em comum, né, e até em áreas, né, e terem muitos contatos, interesses sociais, eram diferentes uns dos outros. Os vikings eram uns povos, e os celtas eram outros povos, então não podemos confundir, apesar que eram grandes povos, ficaram na história e na mitologia. Eu vou ficar por aqui.